Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e esse que vai ser um vídeo muito especial porque eu tô aqui com o Pirula, que vocês provavelmente já conhecem muito bem. Ou talvez lamentem conhecer. Não. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa que a gente tem em comum, que é a divulgação científica, essa missão impossível que a gente resolveu aceitar de propagar conhecimento e falar de ciência pra quem não sabe que gosta de ciência. E eu acho que um bom ponto pra começar é dizer que quando a gente falar de divulgação científica, na verdade a gente não tá falando só de vídeos do YouTube, de ciência. Na verdade, qualquer iniciativa de popularizar a ciência em qualquer mídia, qualquer formato, pode ser considerada divulgação científica. Se você pensar em exemplos como canais de TV que são voltados para isso, ou museus, ou eventos também que são abertos ao público, podem ser considerados formas de divulgação científica. Até filmes. Até filmes. Filmes de Hollywood, às vezes, que podem ter algum embasamento científico. Sim. E tal. Acho que um bom exemplo, até bem recente, foi a própria Campus Party. Recentemente ela tem trazido muito conteúdo de tecnologia, ciência, de todas as áreas. E eu acho que é um exemplo bem interessante porque eles trazem os dois lados juntos, que é o entretenimento e a ciência, no mesmo lugar. Então eles acabam meio que chamando a atenção de um público bastante variado, que vão, às vezes, muitas vezes pelo entretenimento e acabam aproveitando um pouquinho da parte de ciência e tecnologia também. Agora, me fala uma coisa, a divulgação científica, ela não entra como entretenimento? Eu acho que você pode ter entretenimento na divulgação científica, mas não necessariamente. Muitas formas de divulgação científica não trazem entretenimento junto. Às vezes você quer alcançar pessoas que normalmente não se interessariam, mas eu acho que tem que existir a preocupação com as pessoas que já se interessam por aquilo e às vezes que é um conteúdo mais fechadinho também. Tem vários tipos para vários públicos diferentes. Mas você acha que essas pessoas que gostam de ciência não vão enxergar como entretenimento? As que gostam, mesmo que não tenha uma grande camada, uma grande cobertura de entretenimento, as que já gostam vão considerar entretenimento. Então, tudo bem, eu entendi o seu objetivo. Eu me divirto vendo coisas sobre ciência, então mas eu acho que o senso comum do entretenimento... Tá, a gente pode dividir em vários tipos de entretenimento. O senso comum do entretenimento é torta na cara. É torta na cara, é lapada, chinelada na mão. Uma coisa interessante também foi quando você fez o seu vídeo sobre TVização da internet, você falou que pode ser uma coisa natural do ser humano. Talvez não haja um interesse mesmo pela ciência, ainda que ela traga entretenimento junto, entendeu? Porque as pessoas preferem uma coisa mais superficial. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que elas preferem uma coisa mais superficial mesmo. O default do software humano vai ser esse, é o default, não quer dizer que você não possa fazer um upgrade. Reprogramar. Você possa fazer os upgrades lá para mudar um pouco a coisa, mas o standard é entretenimento. Superficial. É superficial. Quanto menos você tiver que queimar neurônio, melhor. O que dá muito trabalho pra gente que tenta fazer divulgação científica, porque as pessoas elas querem isso, elas querem um momento de sossego nas horas vagas, elas querem não ter que queimar neurônio. Então a gente precisa meio que fazer a pessoa acreditar que ela não está queimando neurônios, que ela está só consumindo. Entendeu? Uma maneira que por exemplo, que o David Attenborough sempre conseguiu fazer muito bem é deixar a coisa bonita. Então, por exemplo, ele fala de aqueles programas de natureza, né? In the past, you can see what they are doing. Sabe? E aí ele ia lá e mostrava. E são coisas bonitas, né? Uma paisagem com folhas, aí mostra o passarinho, aí o passarinho dança, aí mostra o insetinho levando os filhotes para não sei o quê. Então a pessoa está consumindo material científico, né, porque é um estudo científico, de uma maneira como se fosse vendo um quadro, como se ela estivesse vendo uma exposição de pinturas, porque é bonito aos olhos ver uma paisagem e tal, enquanto ele explicava a formação das montanhas, a formação da floresta, você estava lá vendo a montanha, vendo a floresta. Mas você acha que a pessoa absorveu o que ele falou? Não. Talvez. Não. Pera lá, uma parcela deve ter absorvido. Mas talvez essa parcela que absorveu não foi pela carcaça, pela beleza. Não, talvez não. Mas pode ter sido isso que atraiu. Essa questão, bonito, né? Eu gosto de assistir coisa bonita. A questão é, vale o esforço de você colocar, beleza, entretenimento? Você vendeu pra muita gente, mas elas compraram aquilo? Então, se você vendeu e uma parcela de 10% comprou, valeu a pena. Valeu a pena. Na verdade, se um comprou, tá bom. Você não pode fazer o oposto. Você não pode, com o seu trabalho, afastar as pessoas da ciência. Aí você tá. Por mais que você, por exemplo, o seu trabalho com divulgação científica, ele atrai 10 e afasta 80.
Você tá fazendo alguma coisa muito errada. Agora, se o seu trabalho não prejudica nada, encanta as pessoas, acha bonito, e ainda você consegue atrair uns 10% daquilo ali para gostar de ciência, eu acho que já está um bom trabalho. Que é o que o David Attenborough fazia, na verdade. Boa parte das políticas de preservação de espécies que foram feitas, inclusive em países tropicais, tal, não sei o quê, começaram a ter uma mobilização de interesse público com legisladores, com população, com organizações não governamentais, graças a vídeos como os da BBC que o Attenborough fazia, né? Que mostravam, por exemplo, que tal morceguinho existia e que tinha, sei lá, 100 indivíduos vivos. Aí você fala, pô, esse morceguinho, não sei o quê. Sabe, você tem, eventualmente, uma coisa... Só que aquilo, a maior parte da população assistiu porque é bonito. Mas aqueles 10% pode ser um 10% de muita qualidade, né? Uma vez eu trabalhei num departamento de biologia e a orientadora ela me pediu para fazer um jogo sobre a vida dos morcegos. Porque existe esse mito que todo morcego chupa sangue. Aí ela pediu para fazer um joguinho dizendo assim, tipo, cada morcego só podia comer uma determinada coisa, entendeu? Então você tinha os morcegos que você só ganhava pontos se comia peixe. Aí eu fiz o joguinho e eu perguntei pra ela, tipo, você acha que as pessoas não vão só jogar e nem pegar o que tá acontecendo ali? Aí ela falou, mas pra mim, se alguém pegar, eu já tô feliz. Nesse ponto você tocou numa coisa muito interessante, que eu já observei como professor, e isso se reflete no YouTube diretamente. A questão de como o espectador ele está, se ele é um espectador passivo ou ativo. Isso faz uma diferença violenta na questão da divulgação. Sim. Então, por exemplo, os meus vídeos, a pessoa simplesmente senta e assiste. Às vezes nem assiste até o final, e com muita boa vontade, às vezes vai conferir lá as referências para ver o que eu falei, vai se interessar mais pelo assunto. Também pelos meus cálculos da minha pesquisa dá uns 10%. Esses seriam os espectadores ativos. Aqueles que não só assistem, eles vão pesquisar, eles vão atrás, não sei o quê. Mas é a maneira que o vídeo permite. Você geralmente tem maneiras criativas até de usar o YouTube como fazer com que o espectador seja ativo. Mas a maioria das pessoas vai ser passiva. E essa é a diferença, por exemplo, de uma aula expositiva, quando você dá numa escola, por exemplo. Na aula expositiva você pode ter entendido tudo que o professor falou. Daqui a 2 horas você já esqueceu completamente tudo que ele disse. Se depois da aula expositiva você tem um exercício, uma redação, uma atividade, um trabalho, qualquer coisa que seja, levando esse conhecimento ao aluno a refazer esse conhecimento... Você acha que ele absorve melhor? Não é que acho. Isso aí é comprovado cientificamente. Isso daí você absorve melhor. A melhor maneira que você tem de aprender alguma coisa é ensinando ela. Então, quando você está fazendo um jogo ele é diferente de um filme. Porque no jogo, obrigatoriamente, o cara que está assistindo ele tem que ser ativo. Ele não pode ser passivo, ele tem que jogar. Sim. Então o jogo ele é mais efetivo do que qualquer filme. Porque o filme, você pode simplesmente sentar, olhar o filme, chorar, sorrir, xingar, levantar e vai embora. Né? O jogo, você participa do jogo, você tem que usar a cabeça para passar de determinada fase, para conseguir vencer o jogo perante os outros competidores. Ele gera uma interação muito maior da pessoa. Eu valorizo muito essas competições de robótica, que é o que eu mais conheço, na verdade. Essas competições de robótica, porque elas me fizeram enxergar a importância de muita coisa que eu não sabia. Então, muita gente acha que é besteira, acha que tipo, não vou investir num campeonatozinho, um joguinho de futebol, um joguinho de vôlei. Mas na verdade, eu já vi muita gente novinha até, falando que entendeu a necessidade de aprender física quando tiveram que fazer um robô que joga vôlei. Que você tem que calcular o arco, que vai arremessar a bola. Então faz sentido que esse envolvimento mais direto, mais ativo, é uma palavra até que eu ouvi muito na Campus Party, foi educação ativa. É a educação onde a pessoa não fica sentada só assistindo uma aula. Ela coloca a mão na massa e vai ver na prática para que serve as coisas que ela está aprendendo. E inclusive o grande problema da gente ter uma educação passiva na maior parte não só na educação formal como na informal, né? A gente tem agentes passivos, né, assistindo, simplesmente deglutindo aquela coisa como sendo verdade. Qualquer pessoa que queira falar a maior groselha científica do mundo, se ela puser uma forma bonitinha, uma coisinha bonitinha, pro espectador dá no mesmo, porque ele é passivo. Então, se aquele cientista sério ou aquele professor conceituado falando me gera a mesma reação do que esse cara, na verdade esse cara falando besteira me gera uma reação até melhor, porque ele vende de um jeito mais interessante, porque ele fala de um jeito mais eloquente, né? Essas duas coisas aqui, na verdade, o leigo passivo ele vai preferir o cara que fala groselha do que o cara que fala alguma coisa séria.
Então eu acho que a chave do sucesso está aí nessa coisa mais ativa mesmo, fazer a pessoa participar. Uma pessoa com mínimo de bom senso, que tenha um pouco de experiência no que ela está fazendo, ela consegue já começar a detectar mínimas groselhas ali, detectar mínimas bobagens. Isso explica até porque tipo, o canal do Iberê, do Manual do Mundo, faz tanto sucesso assim, porque as pessoas replicam aquilo que elas veem. Exato. Não tem como replicar quando você fala de um fóssil, por exemplo. Ainda bem, né? Dependendo da situação, ainda vai estragar algum fóssil. Né? Não. Se você achar um fóssil, meninos, vocês chamem um paleontólogo, tá? Vocês vão tirar aquilo, vocês vão quebrar tudo. O Iberê é um ótimo exemplo mesmo. Mesmo que a pessoa, enquanto está vendo o vídeo do Iberê, ela seja passiva, depois que ela terminar o vídeo, ela vai tentar fazer. Isso explica muita coisa também. Canal de culinária, o canal do Manual do Mundo. Canais em geral que envolvem a ação da pessoa que está assistindo. Maquiagem, nossa senhora. É engraçado porque é mais ou menos a mesma coisa. Quando você assiste um vídeo de maquiagem, você está adquirindo um conhecimento. Quando você assiste um vídeo de divulgação científica, você também está adquirindo um conhecimento que é importante. Mas as pessoas, às vezes, elas não têm a noção do quão importante aquilo vai ser. Ou melhor, ela tem uma noção mais imediata da maquiagem. Sim. Porque ela consegue imaginar a curto prazo uma função que ela pode usar para maquiagem. Junto, sei lá, quando ela for sair para uma festa, alguma coisa assim, ou para culinária, no dia que ela for cozinhar alguma coisa e tal, do que para um conhecimento científico. Infelizmente as pessoas acabam lembrando mais de ciência quando estão no vestibular, quando estão estudando para alguma prova, para alguma coisa. É uma pergunta que eu sempre me faço quando eu estou fazendo o roteiro, tipo, por que a outra pessoa vai se importar com aquilo? Entendeu? Tipo, como que isso é relevante na vida dela? Então eu acho que é uma preocupação que todo mundo que faz divulgação científica acaba tendo, tipo, pegar um negócio que naturalmente já é importante e tentar convencer os outros de que aquilo é importante de fato, entendeu? E ainda mais com muita gente fazendo força contra. Sim. Porque agora tem esse movimento anti-ciência aí, né? Tipo, que não só a ciência ela não é importante, como os cientistas são picaretas e o que a gente faz é completamente... Tá tudo errado, tá tudo errado, exatamente. Essas coisas. Então, esse tipo de coisa que sempre existiu, na verdade, também. A gente... Isso é culpa da inclusão digital. Nunca teve tanta força. Exato, né? A gente com o WhatsApp agora você compartilha para muito mais gente do que antes, que você tinha que passar na padaria, passar na quitanda e encontrar o pessoal na escola. Né? Agora não, agora você com o WhatsApp você manda para todo mundo em tempo real, 2 da manhã de domingo, o pessoal tá lá olhando, você, olha, é verdade, esses caras são os picaretas. Por que será que chama mais atenção você dizer, tipo, uma vacina estragada tá causando doença? Por que isso chama mais atenção do que a verdade? Porque a verdade às vezes é sem graça. Porque a ciência, a boa parte da verdade da ciência é não sei. Você chega na ciência e fala assim, mas isso daqui é verdadeiro? Então, a gente acredita que sim. Todas as evidências apontam para isso, mas a gente não pode afirmar. Porque, entendeu? A ciência dá uma impressão molenga para as pessoas. As pessoas vêm para assim, nada tá certo. Depois, daqui a 2 anos, eles mudam de opinião. Então, assim, o ovo faz bem hoje, daqui faz mal de novo, e daqui a 10 anos faz bem outra vez. Esses cientistas não sabem de nada. Só que a verdade não é essa. A verdade é que a gente avalia a evidência. Então, que culpa eu tenho que a evidência que apareceu depois demonstrou que aquela evidência antiga estava enganada? Sim. Agora, seria muito mau caratismo da nossa parte chegar e falar assim, olha, a gente achou essa evidência. Então a gente vai ficar quietinho? Porque o povo já acredita nisso. Porque o povo vai acreditar em outra coisa. E daqui a 10 anos tem a possibilidade de a gente estar errado. Então a gente vai ficar quieto. Não. E, geralmente quem não fala de ciência, na verdade quem é do movimento anti-ciência, sempre fala as coisas com certeza absoluta. Não, mas sempre é muito veemente, sempre é muito coisa. E aquilo que eu falei, toda a teoria da conspiração, elas são pequenas verdades ligadas por grandes mentiras. Então ele pega como se fosse um colar de contas, assim. Você pega, o fio é uma mentirona, mas aquelas bolinhas todas são verdades. Então você pega vários fatos verdadeiros e você junta por uma mentirona que você acha que faz sentido. Então na verdade você tem uma teia de possibilidades junto com aqueles fatos, algumas que fazem muito mais sentido do que passar por aquele, e o pessoal passa esse caminho dessa teia do jeito que eles quiserem entre essas contas, da maneira como eles acham que faz sentido. E gera uma história meio maluca. Quando você fala essa história com certeza, com veemência, as pessoas acreditam. E é provável até que eles mesmos se convençam. Eu até acredito que tem alguns que sejam pilantrões de verdade, mas muitos deles devem estar falando uma coisa que eles acham que é verdade, mas faz sentido. Será que tem gente que realmente acredita, tipo gente que eu digo estudada, que realmente acredita que a Terra é plana? Deve ter. Será mesmo? Deve ter. Porque a impressão que me dá é que você tem uma camada de pessoas, que dá pra chamar de pilantras,
que tem, tipo, uma teoria falsa, que ela sabe que é falsa, mas ela alimenta mesmo. É muito fácil você detectar o pilantra mesmo. O pilantra vai ganhar dinheiro em cima. Então, por exemplo, seja com vendendo cursos, vendendo produtos, vendendo palestras, ou monetizando canais no YouTube, por exemplo, também você pode fazer isso. Mas a maneira de você ganhar dinheiro em cima de pilantragem é o que evidencia geralmente o pilantra. O cara que é sincero no que ele está falando, ele pode estar completamente enganado. Mas se ele não está ganhando dinheiro, provavelmente ele é um maluco iludido, assim. Então, eu acho que você tem muito dessa questão também do pessoal que defende a bandeira sob qualquer preço, a qualquer custa. Geralmente é o cara que não ganha dinheiro. Geralmente, quer dizer, pode ganhar dinheiro depois. Sim. Mas ele não começou pensando nisso, ele começou querendo defender. Uma loucura da vida. Loucura da cabeça dele. Pelo menos eu acho que é isso, né? Talvez isso seja um pouco do que você falou, que essas pessoas elas são consumidoras, e ponto final. Então talvez quem tiver um vídeo com a melhor forma, o mais bonitinho, falando legal, de uma forma fácil, que eu entenda, seja aquilo verdade ou não, eu vou aceitar como verdade. É verdade. E o bom pilantra sabe disso. O bom cientista não necessariamente sabe. Essa que é a questão, né? Porque tem cientista pilantra também, eu estou separando os dois, parece que cientista é sempre o bom. Né? Mas estou falando assim, a pessoa honesta, que tem bons argumentos, nem sempre ela se atenta tanto a essa questão da forma. Porque o cientista ele não é especializado nisso. Ele não sabe fazer vídeo, ele não sabe fazer blog, podcast. A gente não estuda essas coisas no mundo acadêmico, entendeu? E digo mais, né? No mundo acadêmico você tem até uma força contra, né? No Brasil. No Brasil, é verdade. Sim. Não, sejamos honestos. No Brasil, lá fora, eles são melhores. Mas a gente tem força contra mesmo. Quem que é? Você é um idiota, você é um retardado. Você não é levado a sério se você é youtuber. Não, na verdade não é isso. Bom, você é youtuber, aí você chutou o pau da barraca. Você tem um blog de divulgação científica. Você tem alguma coisa assim, ninguém leva a sério. Ninguém não. Começando a maioria mudar. Não. É isso, tá começando a mudar. Mas mesmo que fosse, tipo, a gente não tem isso. Geralmente o perfil de quem faz ciência, que é aquela pessoa que gosta de ficar em laboratório, estudando, fazendo experimento, ela não necessariamente tem essa veia artística que é necessária, entendeu? Então... Mas para isso, você sempre teve no meio científico, você teve essas coisas. Por exemplo, você não tem o ramo do jornalismo. Jornalismo científico existe. Existe, mas nas faculdades você quase não tem. Sabe, você conta nos dedos da mão do Lula os bons jornalistas científicos que a gente tem no Brasil. O que mais você tem é jornalista achando que está fazendo ciência, na verdade é pseudando. Lá fora você tem geralmente um funcionário só para fazer divulgação. O jornalista contratado pelo museu, pela universidade, pela instituição de pesquisa, contratado por eles para fazer divulgação. Então, na verdade, o que você está dizendo é que se houvesse um esforço maior, mesmo que seja um esforço coletivo de pessoas de várias áreas, e a gente conseguisse melhorar a forma como a divulgação científica é feita, a gente teria um alcance maior. Com certeza. Inclusive a órgão de fomento. Você não faz divulgação científica sem dinheiro. Sim. Quer dizer, você faz sem dinheiro, a gente faz, por exemplo. Mas por isso que a gente tem tanta dificuldade. Mas exatamente, para você fazer uma coisa bonita, né, a nerdologia não é feita sem dinheiro. Claro que não. Você precisa de dinheiro. E, por exemplo, você tem uma lei Rouanet, um PROAC, enfim, você tem essas leis de isenção fiscal para empresas, caso elas incentivem cultura, tal, não sei o quê, mas você não tem isso para a ciência. Talvez você pudesse colocar aí uma lei Rouanet da ciência, alguma coisa assim, incentivar as empresas a dar dinheiro, ou incentivar, sei lá, mesmo que sejam as empresas estatais, né, sei lá, dar uma parcela disso daí, não sei. Eu acho que talvez seria um caminho que poderia ser traçado aí. A gente tem todos esses problemas que a gente está falando aqui. Não tem interesse privado, não tem interesse público. As pessoas em geral também não se interessam por N razões. Mas, assim, eu acho que já que a gente se propôs a fazer isso, tem determinadas atitudes, determinados esforços que a gente pode fazer para tentar mudar. Lógico que a responsabilidade não é 100% nossa, mas já que a gente está aí para isso, né, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. O que você, por exemplo, com o seu canal, você tenta fazer para reverter esses N problemas que tem com a divulgação científica? Não saberia te dizer assim de uma maneira objetiva, porque eu acredito que o meu canal eu ainda faça muita coisa errada. Muita coisa errada. Não tem uma estratégia por trás, né? Porque no meu canal eu simplesmente ligo a câmera e falo o que eu acho que tem que falar. É óbvio que eu faço toda uma roteirização por trás, mas a escolha dos assuntos, ela não tem uma estratégia. Óbvio, tem uma sequência de alguns assuntos.
Né? Então, por exemplo, eu vou falar de evolução, eu tenho que fazer uns 2 vídeos antes falando de coisas diferentes para depois falar disso, sabe? Eu falo, antes de gravar um vídeo sobre isso, vou gravar um vídeo sobre aquilo, mas é como se fosse numa aula tradicional mesmo, você tem aqueles assuntos que você tem que abordar no começo da matéria para o pessoal entender o final. Não tem uma estratégia no sentido assim, não, se eu falar disso eu vou ganhar inscrito e aí eu vou passar para lá, eu vou não sei o quê. Agora, eventualmente deu certo. Eu falei de alguns assuntos que as pessoas quiseram ver, elas foram lá, me conheceram. Talvez essas pessoas agora estejam mais abertas para ouvir outros assuntos. Dá pra ver, tipo, diferentes abordagens que acabaram dando certo. Tem você que, pelo que você falou, os assuntos que são mais do momento, os mais populares, chamam mais atenção. Então você tem mais view. Tem o Átila, que ele tem todo o poder financeiro para ter um programa bonitinho. Uma coisa bem. Nem o poder gráfica, milionário, né? É só, tipo, simplesmente teve um know-how ali pra fazer a coisa. Sim, então são 2 estratégias completamente diferentes. Vocês 2 têm canais completamente diferentes que deram certo. Então, mas aí o dar certo, você tem que também pensar no que você quer dizer como dar certo. Dar certo é atrair público. Tá bom, atrair público a gente conseguiu. Sim. Né? O Átila muito mais do que eu, pela forma e tal, não sei o quê. Mas se você for parar para pensar na questão do dar certo do ponto de vista empresarial, nenhum dos nossos canais deu certo. Por exemplo, o meu canal, ele é sustentável porque eu quase não tenho gasto. O meu gasto é de equipamento, câmera, computador, essas coisas assim, né? E eu faço tudo sozinho, eu mesmo edito meus vídeos, eu mesmo faço aqui. Então eu tenho muito trabalho e pouco gasto. O meu canal, ele seria insustentável do ponto de vista de vida, por exemplo, você sabe, você não poderia viver disso. Por enquanto não teria condições, não dá pra fazer uma coisa dessa. No que diz respeito ao Átila, né, o canal dele também seria insustentável se fosse um cara sozinho. O canal do Átila é pela boa vontade do Jovem Nerd de manter aquilo ali. É que o Jovem Nerd já é uma empresa, né? Então eles conseguem as coisas deles da maneira mais direta, né? E o Nerdologia é mais uma janela pra isso. Mas mesmo o canal do Átila, do ponto de vista empresarial, se você for ver, não deu certo. Ele não se sustenta, ele não dá dinheiro, você não vive disso. O único que deu certo de alguma maneira foi o Iberê. O Iberê deu certo sim, o Iberê se sustenta com aquilo de uma maneira bem objetiva. Mas aí é patrocinador, é uma equipe construída, tem toda uma questão assim, a variação de assuntos, a constância de postagem, tudo. Eu acho que ele meio que fez uma estratégia voltada para o mercado, porque eu vi ele contando a história dele e teve um determinado ponto onde ele resolveu largar o emprego dele para fazer isso. Então, no momento que ele decidiu fazer isso, ele precisava necessariamente montar uma estratégia que permitisse que ele vivesse disso. Eu acho que ele já, inclusive, foi montando essa estratégia antes de largar o emprego, né? Porque senão é o pobre do Iberê. Agora, o que eu acho interessante do Iberê é que ele ainda tem a preocupação com o conteúdo. Ele sabe, ele tem um nome a zelar e ele tem uma reputação que ele precisa manter, certo? Então, daria pro Iberê, sei lá, fazer mais sucesso fazendo bobagens, sei lá, que não tenham nenhum tipo de fundamento. Ele prefere manter esse tipo de coisa, né, essa linha. Ainda bem, porque senão ele tava... Hoje ele estaria, talvez, com mais inscritos ou mais visualizações, mas com uma credibilidade completamente furada, né? De qualquer forma, são estratégias diferentes que dão certo no sentido de atrair pessoas. E como você falou, atrai 1 milhão se 10% daquilo pegar o que tiver que pegar, entendeu? Já é interessante. Pô, 10% é bastante coisa. É bastante coisa. Vale bastante a pena, né? Eu não sei dizer exatamente se o nosso esforço só do nosso lado vai servir para tornar a divulgação científica algo grande. É que foi o que eu falei quando eu estive lá no Canadá, conversei com o Yuri. Talvez a gente não faça a diferença necessária para o Brasil ou para a população que fala português no mundo acordar para a ciência. Mas talvez algum dos nossos inscritos façam. Talvez a gente consiga estimular ou mobilizar ou sensibilizar algumas pessoas entre os nossos inscritos que no futuro próximo, quando, sei lá, quando eles chegarem e ficarem um pouco mais velhos, eles tenham oportunidade, tenham condições e tenham ideias boas para fazer alguma coisa. Isso é grande, isso pode fazer uma diferença grande. Exato, nesse ponto eu acho que faz mais diferença, entendeu? Eu não ligo pro holofote, não seria uma coisa minha, mas pelo menos estimular para que mais pessoas queiram fazer no futuro. Então, se agora somos quantos no Brasil? 30? Sei lá, divulgador de ciência, sei lá, se for 50. Contar blog, podcast, YouTube, tem bastante. Se for contar museus e etc. também, tem muita gente que tenta. Mas não, contando museu realmente aí a gente vai passar o limite, mas contando só na internet... Né? Tem menos de 100. Menos de 100, com certeza. Isso. Né? Se, graças ao nosso esforço, daqui a 20 anos, chegar a 1 milhãozinho, sim. Pô, transformar 100 em 1 milhão
uma multiplicação boa. Eu gostei de você ter falado isso, porque eu tava achando meio pessimista o vídeo, meio tipo, não vamos chegar em lugar nenhum, mas de repente chegou um lado positivo. Não, tem um lado positivo, né? É o que eu tava te falando antes da gente ligar a câmera, né? Você tem um limite de onde a gente pode chegar. Onde a gente pode chegar na divulgação científica. A gente não vai competir com futebol, a gente não vai competir com novela, a gente não vai competir com torta na cara. Mas a gente pode fazer com que o interesse o conhecimento científico das pessoas, o interesse delas por ciência, que está no nível basal, fique pelo menos no nível ótimo. Não vai ser lá o estratosférico, mas pelo menos fica aqui no melhor nível, do que tá, fica melhor do que está agora. Engraçado, são coisas que eu vejo assim. O Lapada do Cauê Moura deu muito certo, tá dando muito view, tá dando bastante retorno pra ele, mas eu não vejo, por exemplo, se houvesse se tivesse um Lapada científico assim. Depende, tem que chamar o Cossiano. Mas é verdade, chama o Cossiano. Porque essa que é a questão, entendeu? O fato de você fazer hoje, né, no funcionamento do YouTube, fazer crossovers, mostrar coisas, não sei o quê, é para fazer canais crescerem individualmente. Sim. O nosso interesse, no caso, é a ideia científica, né? Óbvio, a gente vai ficar bastante feliz se o nosso canal crescer individualmente, Sim. mas a ideia é mais forte do que a gente. A gente quer que as pessoas se interessem mais por ciência, contribuindo um pouco que seja, tá bom. Seja vendo você, seja vendo o Átila, o Átila, o Iberê, seja vendo você, tá ótimo, entendeu? Isso daí tá perfeito. Agora, a grande questão é, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que entrar no sistema. O sistema como é que é? É chamar youtuber grande para fazer isso daí. Então aí chama o Cauê, chama o Cossielo, chama o Castanhari, sabe? É fazer esse tipo de movimentação para que as pessoas conheçam esses canais e conhecendo essas vitrines consigam entender o conteúdo do que está naquele material, tal, não sei o quê. Eu vou te fazer uma última pergunta pra gente encerrar já. Você acha que a gente faz a educação do futuro? Tipo, você acha que um dia nas escolas, daqui a algumas décadas, as pessoas vão tratar o ensino como uma coisa mais entretenimento, mais educação ativa? Você acha que esse modelo quadrado vai mudar? Uma boa pergunta. Eu acho que talvez não. Pode mudar num futuro muito distante, porque se você for ver, mudou muita coisa no mundo, mas há 70 anos a gente tem basicamente o mesmo tipo de aula. Então, que eu acho que é o que afasta tanta gente. Exato, assim, mas não mudou nada em 70 anos. Tudo bem, você pode dizer que é a culpa do governo e tal, mas mesmo nos outros países. Nos outros países a mudança foi muito pequena. Você ainda tem a função do professor que senta lá na frente, do aluno que senta e fica ouvindo, que sai na hora do recreio, depois vai embora, depois volta no dia seguinte, 7 horas da manhã. Você tem esse mecanismo ainda. Então eu acho que esse ensino não vai mudar muito. O que você pode fazer é que talvez a gente tenha um ensino menos centralizado. Então talvez as pessoas vão ter muito mais aulas em casa para assistir vídeo, para ler textos, etc., do que aulas presenciais. Isso pode ser que aconteça, especialmente no nível de graduação já está acontecendo, mas vai ser esticado para outros, porque é mais barato para todo mundo, é mais barato para os pais, que o filho não precisa sair de casa, é mais barato para a escola, que não precisa ter o gasto de energia elétrica, de materiais de consumo, tal, não sei o quê. É menos gasto para todo mundo. Só que em compensação também você tem o déficit social, né? Você não tem mais aquele entrosamento tão grande entre pessoas da mesma escola, não sei o que, você teria uma limitação social ali, que algumas pessoas nem vão ligar muito de não ter, mas isso ainda não é uma aula ativa, isso ainda é uma aula passiva e mais descentralizada. Eu acho que eu vejo um futuro mais próximo disso. É porque eu pessoalmente tenho muita fé na tecnologia. Da mesma forma que hoje é comum as escolas terem computador, tablet, etc., já virou uma coisa normal, eu acho que à medida que a gente for avançando, essas coisas também vão entrar na escola. Então, por exemplo, o que hoje é popular como Oculus Rift, realidade virtual. Imagina se você dá uma aula sobre o espaço com a pessoa usando um óculos de realidade virtual estando no espaço. Tipo, você aumenta o interesse daquela pessoa 100%. Imagina você ensinar a microbiologia colocando a pessoa dentro do corpo humano, com realidade virtual. Não, isso é muito legal, isso é muito interessante. Mas isso que eu tô falando, a pessoa, por exemplo, o dia que essa tecnologia estiver disponível, eles vão fazer alguma coisa para jogar videogame, para pornografia, já tem. E para coisa. Exatamente, já tem todas essas coisas. Então, as pessoas vão ter acesso a essa tecnologia para fazer coisas de entretenimento, as coisas que elas já fazem hoje por vontade. Vão ter que usar essa tecnologia para assistir coisas interessantes, mas que não são tão legais quanto pornografia ou videogame, entendeu? E você ainda não vai poder eliminar a função do professor, o professor vai ter que estar lá. Essa tecnologia ela é muito legal se ela for usada só para isso.
Para eu usar um óculos de 3D que faz não sei o que, não sei o que lá, é só na sala de aula para falar de astronomia, para falar de matemática, para falar de, sei lá, de história. Pô, legal pra burro, nossa, que interessante. Se essa tecnologia passa a ser bunda, passa a ser disponível na sua casa para você fazer coisas que você vai achar mais legais, você também não vai querer estudar história, você não vai querer estudar. Talvez você queira, mas você só vai fazer isso se o professor for lá e te estimular e fizer essas coisas. Vai virar normal. Vai virar normal, entendeu? Então eu acho que na verdade a tecnologia ela vai ser fantástica, ela vai te possibilitar, já possibilita muitas coisas. Essas animações, que nem aqueles canais, o Minus Psíquicos, o Nutshell, sabe? Essas animaçõezinhas que fazem isso. Nossa, 10 anos atrás, não sei nem 10, sei lá, 7 anos atrás, já era impossível. E isso tem um poder didático extraordinário. Então, nesse lance, sim, realmente a tecnologia ela é muito boa. Mas a gente tem que lembrar que o interesse das pessoas não vai ser esse. Então, você sempre vai ter que ter um esforço para mobilizar essa questão da tecnologia. É um pouquinho pessimista pensar dessa forma também. Tipo, provavelmente vai ter um boom dessas tecnologias na escola, etc. E depois vai virar senso comum. Mas talvez isso seja um ciclo também, né? Você lembra quando teve os primeiros laptops em escola, por exemplo? O pessoal, nossa, colocar laptop em escola, gente, tá todo mundo aprendendo. Aí você pensa em comunidades carentes, a pessoa nunca viu um computador na vida, ela fala, nossa, que legal, um computador, que interessante. Depois, aquelas pessoas que já tinham computador em casa, chegavam no computador da escola, era um saco. Ah, não pode mexer no desenho, não pode. Tudo bloqueado, não pode não sei o que, ai que saco, entendeu? Sim. Hoje, você não precisa ter um laptop na mesa de cada um porque você tem os celulares. E todo mundo tem celular. E o pessoal só que não usa pra coisa certa. Vai querer ver o WhatsApp, vai querer ver o Facebook, vai querer ficar ouvindo besteira. Então, quer dizer, você não tem a tecnologia. Ela só é legal quando novidade. Depois que ela fica normalizada, você passa a ter os mesmos problemas que você tinha quando não existia. Quando você tinha só papel e caneta, as pessoas ficavam fazendo rabisco e não prestavam atenção no professor. Agora elas falam no WhatsApp. A lógica é a mesma. Entendi. Eu sou um quebrador de sonhos, eu destruo tudo. A partir de agora acabou o canal Cristo Babel, acabou, ninguém mais Perdeu meu propósito de vida. Ninguém mais tem vontade de fazer nada. Não, mas não precisa de estimular. Eu acho que a gente entender a realidade não é pra gente ficar deprimido. Sabe? Se a gente for ficar deprimido, por que vivemos se vamos morrer? Sabe? Por que a gente come se vai cagar? Sabe? Não, você tem que pensar que entender a realidade é uma maneira de... O processo é bom, o processo vale a pena. Não, de como você vai fazer esse processo. Não adianta você ficar deslumbrado ou achar que no futuro as coisas vão ser fantásticas, porque não vão. Agora, você pode fazer com que no futuro as coisas sejam melhores do que estão hoje. Isso é totalmente plausível. E como você vai fazendo isso? Entendendo como que as coisas funcionaram no passado. É que nem mercado de bolsa. Você tem um ganho máximo que você vai ter dependendo do investimento que você vai fazer. É mais ou menos isso. A gente vai aplicando em mercados diferentes, em propostas de ações diferentes, no que diz respeito à divulgação, para ver qual que rende mais. Mas não adianta você ir sonhando que você vai ficar trilhardário, que você não vai, entendeu? No nosso caso não é dinheiro que interessa, seria as pessoas se interessarem mais. Mas não adianta a gente sonhar com coisas muito altas. Mas isso não é um motivo para desistir. Isso é um motivo, na verdade, apenas para fazer aplicações corretas e otimizar o trabalho. E com esse vídeo super positivo, essa visão de futuro maravilhosa. Ai, meu Deus, estraguei tudo. Não, eu estou numa fase ruim da minha vida. Mas a ideia é a gente ir se reinventando sempre, tentando sustentar esse fascínio. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Muito feliz. Obrigada também. Por ter vindo, não, você veio aqui. Eu vim, é verdade, eu vim atrás do Pirula. Tá certo, eu que agradeço bastante aí, eu gosto bastante do seu canal, espero que ele tenha bastante sucesso. Que eu não tenha queimado seu filme. Imagina! Não, eu tô precisando de hater também. Tá bom, então. Gente, muito obrigada por terem assistido. Agradeço bastante. Bom, um abraço pra vocês e tchau, tchau.